Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 assuntos muito explorados nas provas da Fundação Carlos Chagas. Esses 3 assuntos, preste bastante atenção, certamente estarão na sua prova. Então é muito importante que você saiba exatamente o conceito, as principais características desses assuntos, para que na hora da sua prova você não tenha dificuldade de resolver esse tipo de questão na sua prova, ok? Então preste bastante atenção, é um vídeo bem curto, bem direto ao ponto para você não perder tempo. O primeiro assunto é o seguinte: concordância verbal. Certamente na sua prova vai ter uma questão, pelo menos, de concordância verbal. Dependendo do número de questões, a FCC pode explorar sim, talvez 2 questões de concordância verbal. Você sabe muito bem que concordância verbal é um assunto amplo, tem muitas regras e muitas vezes fica difícil de você memorizar cada uma delas. Então qual é o meu objetivo aqui? Não é só falar para você que a concordância verbal é um assunto que cai em qualquer prova da FCC. Não, isso seria muito superficial. Eu quero mostrar para você pelo menos 3 regras que a FCC vem cobrando frequentemente nas provas. Você anotando essas regras, focando, pelo menos sabendo essas regras, é muito provável que você comece a acertar mais questões da Fundação Carlos Chagas, tudo bem? Então vamos lá, em relação à concordância verbal, você pode ter certeza que a FCC vai explorar a concordância com o sujeito partitivo. Eu já falei aqui no canal, gravei um vídeo sobre isso, resolvendo uma questão de concordância sobre esse ponto, esse assunto, sujeito partitivo. Então eu recomendo fortemente que você assista aqui, está na playlist específica de português para FCC. Então em relação ao sujeito partitivo, você precisa ficar bem atento, porque nós temos aqui a dupla concordância. Então, por exemplo, com a maioria de, a maior parte de e etc., nós temos dupla possibilidade de concordância. É claro que o elemento, depois dessa estrutura, precisa estar no plural. Então, tanto faz você colocar o verbo no singular ou no plural, que a concordância está perfeita. E a FCC frequentemente tem explorado esse ponto da concordância verbal nas provas. Então, por exemplo, se eu for fazer o concurso do TRE São Paulo, TRT 11ª Região, com certeza a FCC vai colocar pelo menos uma questão e nas alternativas ela vai trabalhar com a concordância em relação ao sujeito partitivo, tudo bem? Um outro ponto dentro de concordância verbal que você precisa ficar atento é este aqui, ó: distanciamento e inversão do sujeito. Frequentemente a FCC vai cobrar isso aqui, ó, o distanciamento e também a inversão ou a inversão. Então, o que acontece aqui? Nós temos, por exemplo, o sujeito, vou colocar aqui o sujeito, e aqui a FCC coloca um elemento explicativo, uma oração intercalada, um adjunto adverbial deslocado, não importa, algum elemento para fazer com que você ache que a concordância vai acontecer com esse elemento. E depois ela coloca o verbo. Então fica um pouco difícil de você conseguir perceber que este verbo está se relacionando ou está fazendo referência a um sujeito bem distante. É por isso que nós temos o distanciamento. Então tome bastante cuidado. A primeira coisa que eu sempre recomendo é que você marque o verbo, faça aquelas perguntas básicas, que ou quem, para você achar o sujeito. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai eliminar tudo que estiver entre esses elementos, porque aí fica mais fácil de você perceber a
concordância, ok? Então esse é o distanciamento. Aqui ela pode colocar qualquer coisa, orações explicativas, expressões explicativas, adjuntos adverbiais deslocados e por aí vai, ok? Então tome bastante cuidado com isso. Você deve focar no verbo e no sujeito apenas. Também há um outro ponto dentro de concordância verbal que a FCC frequentemente explora. Isso aqui que eu estou mostrando para você é aquele assunto que você não pode deixar de estudar. Você não pode ir fazer uma prova da FCC sem dominar isso aqui, ó, sujeito partitivo, sem perceber e treinar bastante essa questão do distanciamento e a inversão do sujeito, ok? Então isso aqui é extremamente importante, é o sumo da concordância verbal. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante na hora da sua prova. Então, um outro caso é a inversão do sujeito. Geralmente o sujeito aparece à esquerda do verbo. E o que a FCC faz? Ela inverte essa posição. Por exemplo, ela coloca aqui o verbo, tem aqui várias coisas e depois ela coloca o sujeito. Ou ela pode simplesmente trabalhar o verbo e depois o sujeito, sem esse distanciamento. Então aqui nós temos a inversão dos termos com o distanciamento e aqui apenas a inversão dos termos. O sujeito aparece depois do verbo para trazer uma certa dificuldade à questão, ok? Um terceiro ponto dentro de concordância verbal é esse aqui, sujeito oracional. Não tem jeito, vai aparecer sim uma alternativa que vai explorar o sujeito oracional. E o que você deve lembrar? Que com o sujeito oracional o verbo fica no singular. Então tome bastante cuidado com isso, comece a resolver as questões de concordância verbal da FCC e sempre observe esses 3 pontos. Você vai ver que sujeito partitivo sempre aparece e a recomendação é que nós temos dupla possibilidade de concordância, depois nós temos o distanciamento e ou a inversão do sujeito, isso aparece frequentemente nas provas, e por último nós temos dentro de concordância verbal o sujeito oracional que leva o verbo ao singular, ok? Então são 3 pontos que você deve observar nos seus estudos sobre concordância verbal. Então esse é o primeiro assunto frequentemente explorado nas provas da Fundação Carlos Chagas. Qual é o segundo assunto? Verbos. Não tem jeito, você precisa estudar verbos para não ficar enrolado na hora da prova. Só que verbos é um assunto gigante. Se você abrir qualquer gramática, você vai ver que é muita coisa para estudar acerca de verbos. Como o meu objetivo aqui é facilitar um pouco mais a sua vida, eu vou mostrar para você 3 pontos, 3 partes, digamos assim, da matéria que você deve estudar. Não pode deixar de estudar esses 3 pontos. Qual o primeiro, professora? Vozes verbais. Preste bastante atenção a esse ponto, estude sobretudo a transposição das vozes verbais. A FCC cobra principalmente a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica. Isso aqui é muito frequente. Passar uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica. Pelo menos uma questão sobre vozes verbais vai cair com certeza na sua prova. Eu tenho aqui também um vídeo que fala sobre o passo a passo, as 4 dicas de ouro para você conseguir passar uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica de forma bem prática e objetiva. Eu recomendo que você assista a esse vídeo, faça as suas anotações, porque eu tenho certeza absoluta que as dicas que eu dei lá serão extremamente úteis
para você, ok? Então, vozes verbais é um assunto que você deve dominar. Um outro assunto dentro de verbos, flexão dos tempos e modos verbais. Isso aqui vai aparecer com certeza na sua prova. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma questão com esse comando que cobra esse ponto da parte de verbos para você ver como a FCC pode explorar esse assunto. E uma outra coisa, dentro de flexão dos tempos e modos verbais, a FCC também pode cobrar isso aqui, ó, a semântica. Por exemplo, dos tempos verbais, ela pergunta o valor semântico, por exemplo, do pretérito perfeito. Ela pode perguntar o valor semântico do pretérito imperfeito. Ela também pode explorar a semântica dos modos verbais. Qual o valor semântico do modo indicativo? Qual o valor semântico do modo subjuntivo? Então, são pontos também que você deve observar dentro de verbos, que a FCC também pode explorar a semântica dos tempos e dos modos verbais. O terceiro ponto é esse aqui, ó, transitividade verbal. Ela pode explorar a predicação verbal, transitividade verbal e também, por tabela, ela pode explorar os complementos verbais. O objeto direto, o objeto indireto. Esses complementos verbais acabam aparecendo nas questões sobre transitividade verbal. Então, dentro de verbos, são esses 3 pontos que você deve observar, ok? Com certeza, isso vai aparecer na sua prova. Não adianta muito você estudar tudo sobre verbos. Não, você tem que estudar aquilo que a banca cobra. E pode ter certeza que a FCC cobra vozes verbais, ela também cobra flexão dos tempos e modos verbais, e ela também pode explorar um pouquinho de semântica nesse assunto, e ela também cobra a transitividade verbal e, por tabela, os complementos verbais. E agora eu vou te mostrar 2 comandos de questão, 2 questões propriamente da FCC que versam sobre esses 2 últimos tópicos. Então veja aqui, ó, essa questão ela fala o seguinte: o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima está também sublinhado em. Então perceba que você deve analisar o tempo e o modo da forma verbal ajude, e você vai buscar a alternativa que apresenta o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Então, esse é um tipo de comando bem frequente na FCC. Ela explora flexão dos tempos e modos verbais dessa forma. É claro que esse aqui é um dos comandos para você, pelo menos, ver na prática como a FCC pode cobrar esse assunto. O terceiro ponto que eu havia falado é sobre transitividade verbal. Então veja aqui um tipo de questão sobre esse assunto. Veja que nós temos o seguinte: o verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com o que foi empregado o verbo grifado acima está em. Então aqui a gente está trabalhando, obviamente, com transitividade verbal e, por tabela, complementos verbais. Então nós temos aqui uma frase, a FCC grifa um verbo e pergunta qual é o verbo que apresenta a mesma transitividade, o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado nesse trecho, ok? Então esse é um estilo de questão bem frequente, bastante explorado pela FCC dentro da categoria verbos. Agora nós vamos para o terceiro assunto, que é o seguinte: reescritura de frases. Esse assunto é muito importante. Com certeza absoluta, esse tópico vai estar presente, por exemplo, na prova do TRE
São Paulo, e não só a prova do TRE, mas qualquer outra prova elaborada pela FCC. Por quê? Esse é um assunto recorrente. Ao longo dos anos, a FCC tem explorado bastante a reescritura de frases nas provas. E preste bastante atenção, seja provas de nível médio, seja de nível superior. Então você deve dar total atenção a esse assunto. E um tópico que a FCC tem explorado bastante nos últimos anos é o seguinte, é a reescritura em período único. E nesse ponto é muito importante dizer que ela vai trabalhar com a substituição dos conectivos e também com a pontuação. Então daqui a pouco eu vou mostrar para você também um exemplo de comando sobre esse tópico, mas o que você precisa entender é que, em relação à reescritura de frases, frequentemente a FCC explora a reescritura em período único e ela vai trabalhar a questão da substituição dos conectivos. E é lógico que, como a gente está falando de período único, a gente também tem que fazer algumas alterações em relação à pontuação, ok? Então são esses dois tópicos dentro de período único que você precisa também prestar atenção. E uma outra possibilidade é a reescritura de frases preservando o sentido da frase. A gente não vai trabalhar conectivos nesse tópico aqui e também não vamos trabalhar pontuação. Pelo contrário, aqui a única coisa que vai ser importante é isso aqui, ó, o sentido. O sentido deve ser preservado. O sentido na reescritura deve ser mantido. É lógico que existem outras possibilidades de reescritura de frases, por exemplo, por meio de vozes verbais, mas esses dois pontos são muitíssimo importantes nos seus estudos. Então, dê total atenção a esses dois pontos, ok? Eu vou te mostrar duas questões para você ver como a FCC explora isso nas provas. Então, veja aqui, ó. Ela fala, considerando-se a norma padrão da língua, ao reescrever-se o trecho acima, está aqui, em o que? Um único período. Então, ela quer que você reescreva o trecho acima utilizando apenas um período. Tudo deve ficar dentro de um período. E você sabe muito bem que o período começa na letra maiúscula, vou colocar aqui M de maiúscula, e termina, por exemplo, no ponto final, no ponto de exclamação, no ponto de interrogação e também nas reticências. Então, tudo vai ficar em um único período. O segmento destacado deverá ser antecedido de vírgula e substituído por. Então, você vai fazer a substituição por um desses elementos e também você vai trabalhar aqui a pontuação, como eu falei anteriormente. Então, reescrever uma frase em um único período, a FCC geralmente trabalha esses dois subtópicos, a substituição e a pontuação, ok? Agora vejamos um comando sobre reescritura preservando o sentido. Veja, um segmento do texto encontra seu sentido expresso em outros termos em. Veja que aqui não aparece propriamente a palavra reescritura de frases ou reescrita de frases. Não aparece isso no comando, mas a questão cobra esse ponto. Então tome bastante cuidado porque esse aqui é um comando indireto. Mas, você viu aqui, ó, o sentido deve ser preservado e a gente não vai fazer qualquer alteração em relação à pontuação ou em relação à substituição de conectivos, nada disso. Veja aqui um exemplo. Extraordinária vida daquele homem. É o trecho original, digamos assim. E a reescritura aparece da seguinte forma: excepcional existência daquele indivíduo. Nós vamos precisar analisar se essa reescritura, se essa substituição preserva o
sentido. Então tome bastante cuidado com esses 3 assuntos, porque eles são frequentemente explorados nas provas da Fundação Carlos Chagas. Somente relembrando, o primeiro, concordância verbal, o segundo, verbos, e o terceiro, reescritura de frases. Se você gostou desse vídeo, dê um like para eu saber que esse conteúdo foi útil para você, que você conseguiu aplicar esse conteúdo e você viu uma melhora significativa na hora que você for resolver as questões. Então é dessa forma que eu sei e eu posso produzir mais conteúdos desse tipo, falando sobre o perfil da FCC, falando sobre as questões da FCC, falando sobre alguns pontos gramaticais da Fundação Carlos Chagas. Então é por meio do seu like que eu consigo perceber e eu consigo medir se realmente esse conteúdo está sendo útil. Então não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo. E um outro ponto, se você quiser aprender a resolver as questões da Fundação Carlos Chagas, questões de português, é lógico, de forma bem simples, prática e objetiva, e é lógico que aplicando tudo isso que eu mostrei para você aqui no vídeo, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o curso Questões Comentadas FCC, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!